Bom dia, povo. Treininho da madrugada. Vamos sair aqui agora. E hoje tem entrevista com o Lu, nosso amigo médico, meu parceiro do Brasil Ride agora, e falar um pouquinho aí sobre overtraining e outras coisas. Apresentar para vocês aqui a chuva do caju, aqui de Brasília. Que essa chuva, hoje só fizemos uma horinha de treino, porque essa chuva do caju ela tem um risco a mais nela. E como ela é uma chuva que cai no mês de agosto, não chove em Brasília essa época, é praticamente impossível. Geralmente só cai essa chuvinha e aí depois tem mais aí 1,5 mês, 2 meses de seca. E aí, como ela cai e fica aqui muito tempo, sei lá, deve ter uns 3 meses que não chove aqui, todo o óleo do asfalto levanta, né, por conta da água, e vira um sebo. Então geralmente é uma chuva que dá muito acidente de trânsito, assim, porque o asfalto fica um sebo, então eu prefiro nesse tipo de situação não arriscar. Ó, nós no elevador de novo, chegando aqui na clínica onde o Lu atende para gravar nosso papo. Pessoal, Luciano, estamos aqui mais uma vez no consultório dele. Como a gente tinha falado da primeira vez, como o Lu é médico e é um grande amigo nosso ciclista, a gente tinha combinado essa possibilidade de, dentro de alguns temas que forem surgindo, a gente fazer uma vez por mês ou numa periodicidade relativamente frequente, assim, para que a gente possa trazer assuntos variados dentro do campo médico relacionado ao ciclismo aí. O Lu, da outra vez, a gente tinha comentado sobre o que falar e tal, e ele tinha trazido essa possibilidade de falar sobre essa questão do overtraining, que principalmente para quem treina mais sério, ou então às vezes até para quem está começando no ciclismo que empolgou, né? São quem mais sofre com o overtraining, sofrem muito mais do que os atletas. Então ele trouxe algumas informações bem interessantes aqui pra gente, e aí, bom, com a palavra. Bom, vamos lá, a gente já tinha feito um linkzinho lá pelo Instagram, né? Isso. E eu recebi aí algumas perguntas e surpreendentemente a maior parte das perguntas era com relação a qual é a minha formação. Então eu acho que é legal aqui falar mais ou menos, vou fazer aqui um resumozinho, um minutinho aqui do meu histórico aí dentro da medicina, para ficar claro, né? Para que vocês entendam por que eu estou comentando isso aqui tudo. Então eu sou formado em Educação Física, sou formado em Medicina, passei 2 anos pela Clínica Médica do Hospital de Base do Distrito Federal, aqui em Brasília. Sou pós-graduado pelo Hospital Albert Einstein em Terapia Intensiva e estou fazendo uma pós-graduação de Endocrinologia. Então essa é a minha formação, né, de títulos, de papel, e associado a isso, participação aí de mais de 100 congressos dentro do Brasil e fora do Brasil, todos relacionados com essa parte endócrino-desportiva. Sou coordenador médico do pronto-socorro do Hospital Santa Lúcia Sul, essa é a minha atividade principal hoje aqui dentro de Brasília. E com relação ao esporte, o jiu-jitsu foi a minha vida, né? Eu tenho mais de 40 títulos regionais entre Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, como campeão desses torneios. Fui tricampeão pan-americano pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, 2010, 2011 e 2013, e fui bicampeão mundial por essa mesma federação em 2012 e 2013. Dentro do ciclismo, cheguei em 5º lugar na non-stop, subi do lado do Marconi, lá no pódio, e fui finish aqui com o meu parça no passado do Brasil Ride. Dentro do ciclismo foi o que eu consegui aí, com relação a algumas coisas mais expressivas, né? E hoje o hobby dele é ficar esfregando minha cara no chão lá no jiu-jitsu toda quarta e sexta. E agora eu estou conseguindo aí compartilhar o ciclismo e o jiu-jitsu. Muito feliz lá que o Henricão tá evoluindo rápido, viu, cara? O cabra nasceu pro esporte mesmo, viu? Tem talento. Tô apanhando. Eu acho legal comentar um pouquinho disso, né? Que eu recebi alguns e-mails, inclusive de médicos, né? Que tem uma formação bastante bonita, com residência, com prova de título. Então, ou seja, esse é o pessoal em que eu gosto, né? De que me escutem, de que troquem ideias para que a gente pense na linha correta.
Então eu sou um cara extremamente dedicado aos meus pacientes, aos estudos. Assim, a gente quer que o paciente sente aqui e saia daqui melhor do que ele entrou. E não para provocar algum dano, pelo amor de Deus. Acho que qualquer médico dentro da sua sã consciência tem isso como meta principal. Então, ou seja, grande parte dos meus pacientes hoje são médicos, são endócrinos, as recomendações que eu recebo são dos professores que eu tive na minha vida, de oncologistas, de endócrinos, de ortopedistas. Então, o pessoal da terapia intensiva me encaminha muitos pacientes. Então tem uma relação muito grande, um respeito muito grande pelas sociedades, pelas escolas brasileiras e mundiais, das suas especialidades, e é dentro desse apanhado mais sério, mais correto, mais catedrático que eu sigo as minhas condutas. Então vamos falar de marcadores inflamatórios, de overtrainer, né? Falar aí do que interessa aqui pra gente realmente. Então assim, pessoal, eu fiz um apanhado, né, de vários estudos, de vários artigos que falam sobre esses marcadores inflamatórios. Como é que a gente sabe que a gente está em overtraining? Como é que a gente coloca isso de uma forma palpável, né? Ou seja, com exames, com números para dizer você está em overtraining? A grande conclusão que eu cheguei é que isso não está definido, ou seja, não tem uma definição clara. Só te interromper um segundo, só para deixar claro o que é o overtraining. O overtraining é quando você exagera, treina demais e você começa a perder performance. Se eu estiver falando alguma bobagem aqui no correio, você começa a perder performance justamente porque seu corpo estafou, né? Passou do limite, então você continua treinando e você tende, quanto mais você treina, mais você piora, porque seu corpo realmente passou do limite. Só para esclarecer aqui, para entrar na... Desculpa, segue aí, Lu. De um modo mais geral, né? Ou seja, é um desbalanço entre o estresse em que o treino gera e a recuperação. Quando isso está desbalanceado, quando o estresse é maior do que a recuperação, isso gera o sobretreino, o overtreino. É você iniciar um treinamento sem ter recuperado o treino anterior. Isso de forma sucessiva gera o overtreino ou sobretreino, né? É disso que a gente está falando, de quando a pessoa está com esse balanço entre estímulo e recuperação equivocado, errado. E aí assim, abre um mundo de coisas para a gente falar aqui. Eu acho que é importante a gente focar no que assim, é um pouco mais palpável, né? Existem exames laboratoriais que a gente consegue ter uma ideia, né? São marcadores inflamatórios, o principal deles chama-se proteína C reativa, o PCR. Existem marcadores mais crônicos de inflamação, que é o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação. O próprio lactato venoso, né? Que é um marcador que foi muito estudado, né? Era feita a coleta de sangue aqui na pontinha da orelha, quando o paciente estava lá em atividade física, inclusive, né? Era coletado durante os treinos. Então existem esses e outros muitos marcadores em que a gente consegue colocar num exame e dizer para você, olha, isso aqui são sinais de um overtraining. Mas os estudos não deixam isso claro. Existem pessoas que não estão em overtraining e têm esses valores às vezes aumentados. E o contrário também, tem pacientes que quando você faz uma entrevista clínica, ele tem todos os sintomas de um overtrainer grave e os exames laboratoriais não acusam isso. Então essa identificação do overtraining, do sobretreino, é um conjunto de avaliação laboratorial e anamnese, e exame clínico, né? Ou seja, a conversa com o profissional médico que está te acompanhando. Então é complexo, mas de um modo geral nós temos esses marcadores laboratoriais que nos ajudam, mas eles não são marcadores fiéis. Você não pode afirmar um overtraining só com os marcadores laboratoriais. E vamos supor, porque eu tenho certeza que muita gente, a recomendação é sempre você procurar o profissional, né? Mas muita gente acaba não falando, por N razões acaba não procurando. Existem alguns sintomas que podem levantar a suspeita para a pessoa, assim, às vezes você está lá 2, 3 semanas num nível de treino forte, e alguns tipos de sintomas que podem indicar um possível overtraining para que essa pessoa até se motive a procurar um médico? Sem dúvida, sem dúvida. Tem até um quadrinho que eu vou te pedir para você colocar enquanto a gente estiver falando isso, que esse vale a pena você pausar o vídeo aí e dar uma lida nele, que responde de forma bastante
detalhada, organizada essa pergunta que o Henrique fez. Porque o overtraining ele tem várias vertentes, né? Você tem que avaliar padrões fisiológicos e aí o que pode você aferir? Alterações de pressão arterial. Normalmente o paciente em overtraining tem a pressão arterial um pouco mais alta. Associado a isso a frequência cardíaca, tanto de repouso quanto em atividade. Ela fica em torno de 10% acima do seu padrão. Então esses são dois marcadores bastante simples, né, que a gente consegue fazer em casa, em que você pode aferir isso. Outro padrão é o padrão respiratório. Esse já não é tão comum, né? A gente não conta quantas vezes a gente respira em repouso por minuto. Mas esse é um outro marcador. A frequência respiratória em repouso também é um marcador de overtraining, quando ela fica aumentada. Além disso, tem os marcadores psicológicos, né? Você começa a ter fadiga mental, apetite reduzido, aí junto com isso já tem algumas elevações dessas enzimas laboratoriais, né? Aí já é o momento de você associar uma investigação laboratorial quando chega a esse nível. E o nível mais alto dessa fadiga chama-se rabdomiólise, que é quando o paciente tem todos esses aspectos um pouco mais subjetivos associado a exames laboratoriais elevados. A rabdomiólise ativa inclusive exames de marcadores mais complicados, mais perigosos, como a inflamação do músculo cardíaco, né? Então, ou seja, tem enzimas de necrose celular cardíaca que ficam elevadas quando o paciente tem um overtraining no estágio máximo, que é chamado rabdomiólise. É até interessante isso, porque muitas vezes a pessoa ela fica preocupada com o overtraining só do ponto de vista da performance, né? Eu estou em overtraining, então assim, é uma coisa um pouco mais séria, dependendo do estágio que você está no seu overtraining, é uma coisa consideravelmente mais séria, desde necrose de célula cardíaca, né? Então, é bem... A gente até, uma das definições desse tema, eu tive, né, eu continuo acompanhando pacientes internados lá na enfermaria do hospital em que eu trabalho. E nessa semana a gente internou uma paciente, uma mulher jovem, 35 anos, praticante de atividade física regular nos últimos 10 anos, em rabdomiólise grave. Ela chegou lá grave, chegou a passar 48 horas na UTI. Ela fez uma troca de treino, né, trocou de personal, e como ela já era uma praticante de atividade física assídua, esse personal fez uma troca de série, ou seja, com incremento de atividade muito maior do que ela estava apta a fazer. E talvez ela já tivesse com a carga, já devia estar cansada poderia estar, né? Ou seja, ela trocou de personal dizendo que já não estava conseguindo rendimento. Então provavelmente ela já estava em overtraining e entrou em rabdomiólise com o incremento, né, muito agressivo da intensidade de treinamento. Ela passou 10 dias lá com a gente, saiu bem, sem nenhuma sequela, mas os exames dela, assim, marcadores que eram até 100 chegaram a 17 mil, né? Enzimas cardíacas, que são enzimas, as transaminases hepáticas, TGO e TGP, que vão até 30, 40, estava com 5 mil, né? Então, ou seja, chegou numa hepatite importante. E além disso, problema cardíaco, hepatite, tudo por conta do overtraining. Exatamente. O overtraining ele é cruel. Quando chega nesse nível, né, que chega essa rabdomiólise, você tem espoliação, como esse lixo metabólico dos restos dessas contrações musculares ineficientes chegam num nível muito alto, tem uma sobrecarga importante de rim, que é o cara que tem que jogar isso para fora do corpo. Então, como ele começa a jogar isso de uma forma muito desorganizada, muito acelerada, vai embora muitas coisas boas também. Eletrólitos importantes, como o selênio, como o magnésio, fósforo, sódio, potássio. Então, ou seja, é uma desorganização extremamente perigosa. E aí, falando em incremento de treino, quando a gente vai para os estudos científicos dentro da medicina desportiva, trabalhos de grandes, citados em muitos outros trabalhos, eles recomendam um incremento não maior do que 10% de uma semana para outra. Então, quem está aumentando aí o nível de treinamento de uma semana para outra em mais de 10%, tem um risco 20 vezes maior de entrar em overtraining. Então, é muito legal, assim, essas assessorias esportivas, né, progressividade, que a gente tem aqui em Brasília, fazem isso muito bem. Aqui em Brasília a gente tem uma assessoria boa, né? O pessoal do Abraão, da Esquadra, do
do Marconi, Sim, do Evolua, né? Assim, a gente tem boas escolas aqui, dentre outras, em que consegue, o Iannini, né? Também é um grande professor de educação física. Então a gente tem, hoje eu vejo uma importância muito grande, eu dou muito valor a esses grupos de ciclismo que tem profissionais de educação física, de nutrição, médicos associados, que fazem esse incremento de forma inteligente, de forma organizada, para que você não seja submetido a um overtrainer e, Deus me livre, uma rabdomiólise. E a gente já tinha comentado a questão do iniciante. O iniciante, você falou que ele geralmente está mais propenso a ter uma situação dessa do que o cara mais experiente. Até porque o cara mais experiente ele já se conhece um pouco mais, né? E é por conta disso, do cara não ter noção nenhuma, às vezes o cara vem num sedentarismo, é isso que leva... A grande maioria dos estudos são feitos em atletas, né? Então, ou seja, os atletas, a gente está falando aqui de atletas, praticantes regulares de atividade física, e assim, a maioria dos estudos é feito com profissionais, com nadadores profissionais, os estudos são americanos com o futebol americano, corredores, maratonistas, ciclistas. Quando a gente tenta vasculhar esses estudos feitos em iniciantes, aí vira uma bagunça, porque normalmente os estudos são interrompidos porque o nível de pacientes que são submetidos a um overtraining ou uma rabdomiólise é muito grande, porque esse incremento de 10% ele é muito sutil. Né? Então, os iniciantes, ou quem está aí num nível baixo de atividade, mesmo que regular, mas num nível muito lúdico, tem muito mais chance de errar nesse 10% de incremento com muito mais facilidade. Então isso gera, ou seja, os iniciantes e os praticantes lúdicos de atividade física têm muito mais chance de entrar em overtrainer do que os praticantes regulares ou atletas. Então é bom até ficar o aviso que assim, se você está começando, tem muita gente que acompanha aqui que está começando, se você tiver levando um pouquinho mais a sério, né? É interessante buscar um profissional para te acompanhar. Né? E se começarem a aparecer esses sintomas, até eu já passei um longo período em overtraining, eu já te contei, eu já passei mais de 6 meses, porque isso, e o overtraining ele tem essa... Foi uma época que eu estava treinando muito e tal, e eu fiz uma viagem, e aí passei 2 semanas parado, quando eu já voltei, não respeitei aquela readaptação do corpo, entrei em overtraining, passei 6 meses não entendendo o que estava acontecendo, porque eu treinava mais, piorava, aí até que eu parei um mês de pedalar e aí voltou. Mas acho que até, como eu passei por isso, era isso, às vezes você escutar seu corpo nessas coisas sutis, assim, de um cansaço, às vezes se você tiver vários dias sem vontade de treinar, não confundir com preguiça, né, assim, mas... Senão o mamãe vai se aproveitar disso aí, né? Então, o Rodriguinho também tá ali, ó. Então, não confundir a preguiça com isso, mas se você é um cara que tá sempre disposto a treinar e tal, e acorda todo dia, cara, não tô a fim de treinar, talvez seja a hora mesmo de você não treinar e dar uma descansada, porque isso já é meio batido, mas falar que o descanso faz parte do treino, né? Buscar uma avaliação médica, né? Essa identificação precoce do estado de sobretreino te tira dele, né? Te retoma um aumento de performance progressivo muito mais rápido. Né? Então você passou 6 meses, você provavelmente tivesse tido um acompanhamento um pouco mais especializado, você abreviaria muito, né? essa retomada do ganho de performance. Então isso é importante. Né? Então acho que a mensagem principal que a gente tem aqui é que não pule degraus. Né? Você está dentro de um treinamento com algum profissional te acompanhando ou não, faça degrau por degrau. A gente tem grandes amigos aqui em Brasília, né? Não vou nem citar o nome aí, mas a gente sabe, tem aí 2 ou 3 aqui que são atletas que tinham uma história muito boa, né? Assim, com 3, 4 anos de ciclismo, com uma evolução muito boa, já com patrocínio junto, e que se queimaram porque simplesmente resolveram fazer a subida lá da JK lá 20 vezes. Hoje eu quero fazer a subida 20 vezes. E aí começa a entrar em sobretreino e não é tão simples a reversão disso. Porque os marcadores inflamatórios, né, assim, os padrões inflamatórios, eles são demorados. É igual você imaginar aquele boxer que toma um soco no olho. Né, ele tomou ali um soco no olho forte. No outro dia o olho do cara está fechado.
Até isso aqui voltar para um quadro normal, quanto tempo dura? Quem já levou aí uma pancada no dedo, uma topada no pé, sabe que o padrão inflamatório ele é demorado. Às vezes você demora ali 15 dias para começar a pisar de novo e leva um ano para aquela dor desaparecer completamente. Então isso acontece também com o teu rim, com o teu pâncreas, com o teu fígado, com os teus músculos. Então os padrões inflamatórios eles são demorados. Então não adianta você parar 2 dias e que está tudo bem, eu já volto, tá legal. Os padrões inflamatórios são mais tinhosos, são mais arrastados para se recuperarem. Muito bom. Eu até tinha comentado com o Lu, ele, como ele falou, são vários estudos que ele coletou. Ele vai me passar estudo por link, eu vou deixar aqui embaixo para quem for um pouco mais curioso e quiser entender um pouco mais. Eu sempre deixo o contato do Lu aqui na descrição também para e-mail, para perguntas um pouco mais técnicas para quem quiser. E também para quem for aqui de Brasília ou região, ou estiver passando aqui para Brasília e quiser marcar uma consulta aqui com ele. Legal, pessoal. Venham para cá que aqui tem um cara que vai assumir aí a responsabilidade de organizar da melhor forma possível para que você, cada ano que passe, esteja mais jovem. Essa é a ideia. Beleza. Valeu, Um abraço, valeu. Querido.